Muito bom dia para você que está me escutando hoje. Aqui quem vos fala é o Gabriel. Mais um vídeo aí para completar essa semana maravilhosa. E hoje esse vídeo ele tem um assunto bem especial que eu gostaria de falar com vocês. É um assunto que se trata de inícios, né? Todo início ele pode ser bem complicado. Eu tenho percebido assim que cada início é uma adaptação, é um certo aprendizado, né, por assim dizer. E o meu início, eu queria gravar ele aqui na cidade de Sydney, Austrália, que eu costumo dizer que foi uma cidade professora para mim. Foi uma cidade que me ensinou, na verdade, a me organizar financeiramente, a crescer como adulto, como ser humano. E eu tenho essa cidade aqui guardada no meu coração. Eu cheguei aqui em 2018, com 22 anos. Não tinha muita projeção do futuro, como vocês já entenderam nos vídeos anteriores, eu era um desastre. E agora caminhar aqui, nessas mesmas ruas que antes eu caminhava muitas vezes com a cabeça baixa, sem saber o que ia acontecer no meu futuro, sem saber se eu conseguiria pagar o aluguel da semana. Assim, é reviver, na verdade, uma cena do passado, só que hoje com uma condição já legal, uma condição já instável, financeiramente, assim, mentalmente falando, né? Nem tudo é financeiro. Com certeza, guardo muitas boas memórias de tudo que passou, tudo que aconteceu. Cada pessoa que cruzou meu caminho foi, de certa forma, uma pessoa especial. E a gente acaba aprendendo com pessoas, né? Eu tive momentos muito ruins também. Aqui em Sydney mesmo, momentos que, na verdade, marcaram minha vida. E que durante o processo não são assim tão agradáveis, mas depois você entende que aquela certa pessoa, aquele certo momento que na verdade foi tão difícil para você, te ensinou muitas coisas. Agora uma pauta interessante, fazendo um parênteses aqui entre tudo, o porquê que eu escolhi Sydney. Legal que a pessoa parou aqui para eu passar, muita educação. Uma coisa da Austrália que funciona é o trânsito e a educação das pessoas. O porquê eu escolhi Sydney? Sydney está numa das cidades mais caras do mundo e uma das cidades mais bem pagas do mundo. Então, quando eu estava fazendo essa busca, eu cruzei com Brisbane, eu vi Gold Coast, e aí eu percebi que mais perto ali de São Paulo seria Sydney. É uma cidade que aí temos o quê? 5 milhões de pessoas, se não estou errado. Então eu não queria ter essa mudança assim tão repentina de uma vez. Por isso que eu escolhi Sydney. E com certeza foi algo que eu não me arrependo nada. Algo que me ensinou muito. Olha esse café aqui, que interessante. Então, por que eu acabei vindo pra cá hoje? Eu vim comemorar o aniversário da minha irmã e acabei aí fazendo um plano, né? Um plano de gravação. Já gravei um rapper que particularmente eu gosto muito da proposta dele ontem, que a gente vai fazer um feat numa música. Eu vou postar o link pra vocês quando a música sair, com certeza. E acabei vendo um amigo de infância que tá morando aqui, o Eric. Então eu gosto de planejar as coisas e não perder tempo. Eu chego num lugar, eu entendo que, ok, o que eu posso fazer lá? De repente eu vou gravar meu vlog, ou eu vou fazer música, ou eu vou encontrar com tal pessoa que eu queira conectar. Sabe, tem muito o que se fazer. E eu por muito tempo, eu perdi muito tempo. Eu percebi que certos hábitos me atrapalhavam, como o hábito de beber, o hábito de fumar, o hábito de procrastinar, e estava tudo ligado, né? Até a má alimentação também, de uma certa forma, me atrapalhava nesse processo. E eu não vou cansar de falar isso, depois que eu comecei a mudar minha alimentação, a minha rotina, a minha maneira de ver o mundo mudou. E é esse alerta que eu quero trazer para você hoje também. Eu acho que você é o que você acredita que você é. E não tem outra. Se você acredita que você pode, você consegue. Você chega onde você quiser. O sucesso, ele é uma questão de perspectiva. Hoje eu me considero um cara de sucesso, sabe? Eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando sucesso pessoal. Falando sucesso de conseguir
de repente um corpo que eu desejava, um mindset que eu desejava. Nem tudo é sobre parecer, e também tem a questão do mental que a gente tem que trabalhar. Vamos voltar um pouco nessa questão de Sydney, a escolha das cidades, que eu, na verdade, deixei de falar uma coisa muito importante. Se você se conhece, você sabe qual lifestyle mais te atrai, você consegue fazer essa escolha facilmente. Assim, Sydney é uma cidade que não dorme, as coisas ficam abertas até tarde. Tem tudo uma facilidade, né, de coisas, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem muitas tribos. E ao mesmo lado, se você for para Gold Coast ou Brisbane, você vai começar a entender que a conversa por aí já muda. Os comércios fecham mais tarde, mais cedo. Você tem que ter um certo planejamento para morar nesses lugares, porque senão você fica para trás. E o que eu gosto das cidades grandes da Austrália é que caminhar na rua é uma atração. Hoje eu tô aqui caminhando umas lanes, umas ruas super assim random, e eu sinto assim o movimento de pessoas. Eu sinto que olhar assim para um prédio diferente cheio de flores me agrada. Eu sinto que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e é isso que eu busco numa cidade. Todas as vezes que eu venho para Sydney, eu sinto muita saudade de morar aqui. Para quem não sabe, eu tô em Gold Coast porque eu tô num visto de sponsor. A gente pode dedicar um vídeo só para falar de visto, vai ser interessante. E eu tô cumprindo 2 anos e meio lá de sponsor. Assim, basicamente acabou de ser aprovado, então eu tenho 2 anos pela frente. Mas eu não vou mentir, quando eu venho para essa cidade, eu sinto vontade de voltar. Eu sinto vontade de voltar a morar aqui. Ontem mesmo eu tava com fome, eu saí, eram 10h30 da noite. Você encontra muitos comércios abertos, onde em Gold Coast é quase impossível. Essa facilidade não existe, até para Uber, transporte. Aqui todo lugar que você vai tem uma estação, tem um trem, tem um light rail, né, que eles chamam, esses bondes que passam cortando a cidade. Em Gold Coast não é tão assim. Brisbane obviamente é uma cidade maior, a facilidade é maior. Mas eu sinto essa falta de movimento, sabe, essa falta de novidade em Gold Coast. Eu sinto que eu e a minha mulher, a gente está vivendo uma vida muito parada para a nossa idade. E assim, não por opção, né? Nós estamos reposicionando, nós estamos criando, na verdade, um futuro para nós dois. Então, eu não quero trazer essa conversa num tom de reclamação. Eu quis sim como um tom de reposicionamento. Eu quero que vocês vejam isso como um sacrifício. Eu posso te dar um exemplo de uma pessoa que vive comigo hoje, que está lá em Gold Coast e ela teve que mudar para Cairns, né, que é um pouco mais para o norte, assim, uma cidade ainda mais longe desses polos, né, que eu considero Sydney, Melbourne e Brisbane. E ela vai passar 3 anos lá, né, contra a vontade dela, obviamente. Mas ela encontrou uma oportunidade lá que pode trazer o visto permanente para ela, então por que não? É um sacrifício que você faz, 2 anos por ali, depois você tem aí alguns anos para desfrutar da sua vida e do seu trabalho duro, e com certeza vão se pagar, né? Agora, o clima nessa cidade aqui é um pouco mais louco que Gold Coast. Se você é uma pessoa que não gosta de frio, Sydney talvez seja um problema para você, porque nesse momento agora são 12 graus Celsius. E bom, eu já morei aqui há algum tempo, eu entendi que pela manhã faz muito frio. Pela tarde, óbvio, a temperatura sobe um pouco, mas nada comparado a Gold Coast. Por exemplo, agora nós estamos em junho, é o inverno, né? Então, em Gold Coast, por exemplo, agora, eu poderia estar na praia sem camisa correndo. E é o que eu faço na real. Isso me permite, o clima me permite fazer isso. Coisa que aqui em Sydney, o clima já não te deixa fazer isso, é um pouco mais gelado. Obviamente, no verão, o clima da cidade se assemelha um pouco. Mas se você busca um calor assim mais prolongado, um dia que nasce assim mais cedo,
Um exemplo, Gold Coast, 5 horas da manhã o sol já saiu, 5h30. Aqui ele demora um pouquinho mais para sair. Então tem todos esses pequenos detalhes que muitas vezes um site de intercâmbio, uma empresa, um agente de intercâmbio, ele não é capaz de te fornecer. É por isso que eu venho gravar esses vídeos aqui, porque eu quero te ajudar a fazer a melhor escolha. Eu quero que você se sinta bem com a sua escolha, que você viaje, que você consiga, assim, muitas conquistas e eu tenho certeza que você vai. Então, dá aquele hit no subscribe, dá um like. Eu sei que você de repente está numa situação muito confusa de escolha e de pensar para onde eu vou, o que eu quero fazer. Super normal, todo mundo passou por isso. Agora eu queria falar um pouquinho do que é voltar para essa cidade com um tom assim mais voltado para nostalgia. Essa cidade para mim é nostálgica, né? Quando eu cheguei aqui, eu não tinha muita projeção, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não falava o idioma, né? Então era uma situação muito complicada para mim. Na verdade, eu tinha um pouco de vergonha, eu já comentei isso nos vídeos, eu tinha um pouco de vergonha do que estava acontecendo e tal. Então, o que aconteceu ao redor, né, ao longo desses anos foi meu crescimento mental, meu crescimento pessoal, e se fez muito, muito evidente, muito presente ao longo desses anos, né? Coisa que eu sou feliz, na verdade, tudo que aconteceu me ensinou muito a valorizar o que eu tenho hoje, a pensar não no próximo mês ou na próxima semana, mas pensar daqui a 10 anos, sabe? Isso ninguém tira, isso ninguém vai tirar de mim. Agora dá uma olhada nos grafites de Sydney, eu fico impressionado, dá uma olhada nisso. Olha que interessante. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar, a interação com as pessoas nas cidades grandes, elas mudam, tá? Não é que não exista, mas se você é uma pessoa muito extrovertida, você gosta de se conectar e tal, talvez você funcione mais aí em cidades menores, porque a interação é maior. Que nós estamos falando de quase 6 milhões de pessoas, então assim, é bem aquele termo, a corrida de rato, né? Tá todo mundo aí indo pro trabalho, ou indo pra academia, ou voltando do trabalho, ou indo fazer mercado, então tá sempre a caminho de algo, né? Onde Gold Coast você vê as pessoas simplesmente andando porque elas estão de férias, ou elas estão caminhando na praia, ou elas simplesmente estão querendo assim descansar. Então a interação ela é um pouco maior nas cidades menores. Isso aí foi uma coisa que eu percebi. Tem muito aquilo, né, das pessoas passarem assim e falarem olá, né, bom dia, em Gold Coast ou até Sunshine Coast, se você for, são pessoas que na verdade querem conectar, querem ali sentar do lado de um estranho com um café e conversar e falar de onde você veio e tal. Aqui essa interação, obviamente, se você for num bar você vai conseguir essa interação, mas na rua eu acho um pouco difícil, porque como eu disse, né, uma cidade grande, as pessoas elas estão mais preocupadas em atingir o destino final delas, então elas estão na real com uma certa pressa. Nada mal com isso, né? Não posso deixar de dizer que as oportunidades na cidade de Sydney, elas são muito boas, né? Depende da sua indústria também. Vamos dar uma andada nessa rua aqui. Eu quero mostrar para vocês, na verdade, um pouco da arquitetura, o quanto é arborizado esse local. Eu tô aqui no bairro de Surry Hills e eu queria fazer um POV aqui para vocês. Não ficar só mostrando minha cara, mas na real mostrar um pouco do que eu tô vendo aqui dos meus arredores. O que vocês acham? Vamos lá. Pull up an image, please. Pull it up. In the after party. Where do you stood? Yes, same.
I'm just gonna go to the library. Oh, really? That's so cool. You go to the library. Yeah, I know, darn. Yeah, well, we celebrate their anniversary as family. I've been taking this every day and it's For a gym membership, it hasn't opened. It's a infrared sauna gym. Eu imagino que você consiga perceber tanto de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu gravo vídeos ali na Gold Coast, você percebe que ali as pessoas elas estão simplesmente caminhando, elas são simplesmente uma jornada pessoal. E aqui, cara, tem muita coisa, muito comércio, tem muita oportunidade. É uma cidade assim que é dinâmica, né? Eu costumo dizer. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E a arquitetura, as ruas, elas falam com você, né? É um local muito arborizado, é um local cheio de vida. E você sai assim 11 horas da noite, meia-noite, tem pessoas na rua, tem pessoas sentadas, tem pessoas, né, assim, em comércio, em restaurante. Então, um local muito fácil de se viver. Eu poderia ficar aqui, de repente, algumas horas falando sobre Sydney, porque na verdade é uma das cidades que eu já morei, que eu voltaria com certeza, sabe? Aqui é uma cidade que você não precisa nem ter carro e o transporte público ele não vai te deixar para trás. E realmente uma das cidades que vive aqui no meu coração. Eu sempre gosto de trazer questões assim curiosas para os meus vídeos, e uma delas, com certeza, eu estava pensando agora mesmo, quando eu caminho aqui, se eu pudesse falar com o Gabriel de antes, aquele Gabriel de anos atrás, como seria essa interação? É uma questão um pouco curiosa, não? O que esse Gabriel de antes diria para mim? Qual seriam os insights dele ou as preocupações dele? Talvez não muitas, pelo que eu lembro. Uma certa maneira eu aprendi a criar satisfação no processo, sabe? Não simplesmente no resultado. Ah, eu quero isso ou eu não consegui. Uma satisfação mesmo no processo da coisa. E é um pouco doloroso, mas com certeza é um processo que se paga. Num long term vai se pagar, com certeza. Olha que beleza. É muito bom estar no meio de pessoas, né? Onde tudo acontece. Então comenta aí, joga o seu comentário. Você que me escutou aí nesse vídeo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu espero que você tenha gostado de Surry Hills. E outra vez, o intuito desse vídeo não foi mostrar na verdade o bairro, e sim falar um pouco sobre as minhas experiências passadas, tudo que aconteceu antes, tudo que vem acontecendo ainda aqui, e como é na verdade caminhar por essas ruas e na verdade ter aquele sentimento de eu consegui, eu venci, sabe? E não faz muito tempo, tá? Alguns anos atrás eu tava com muitas perguntas sem respostas, e hoje ainda muitas perguntas não têm resposta, mas eu já consegui resposta para muitas delas. Então eu sou um homem feliz hoje pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pelo que eu me tornei, e acredito que ainda tem muito mais por vir, e com certeza eu vou estar com essa câmera na mão tentando gravar, documentar. Hey guys, how we going? Hey, we're Good. Say hi to Brazil. Hi, Brazil! Hey. Hi! Thank you. Welcome to Australia! Thank you. Pessoal muito amigável aqui, você vê. Então eles conseguem essa interação, você viu? Eu tava falando que essa interação não acontecia, acabou acontecendo. Então a gente nunca sabe, a gente nunca pode esperar, né? Com certeza. E são estudantes, né? Eu percebi que eles são estudantes aqui, de repente estão estudando inglês ou estão visitando. Eu diria que são estudantes.
E eu queria acabar esse vídeo, na verdade, falando um pouco do que o que significa esse vídeo em especial para mim. Eu gostei muito de não ter desistido, porque muitas vezes me veio à cabeça, vou pro Brasil, a vida é mais fácil lá e de repente eu consigo estar perto da minha família e as coisas melhoram um pouco. Mas era só um momento ruim, né? Eu percebo que hoje, pelas decisões que eu tive, hoje eu sou muito feliz pelas minhas conquistas e tudo que tem acontecido. E se eu pudesse falar com aquele Gabriel de antes, eu falaria muito obrigado por não ter desistido, porque eu sei que foi difícil, eu sei que aconteceram muitas coisas e um momento super turbulento de mudança, idioma, estilo, cara, um turbilhão de coisas que para uma pessoa de 22 anos parece que nunca vai ter fim. Mas foi só um momento ruim. Um par de anos. Mas assim, consegui sobreviver e aqui estamos, de volta. Caminhando, sempre de cabeça erguida e feliz. Então dá um hit nesse subscribe se você engajou com esse vídeo. Se você quiser dar um like, lança um comentário, lance perguntas. Eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para falar, para me comunicar. E o máximo de informações que a gente tem, com certeza a gente consegue trocar figurinhas aí para evitar muito sofrimento, né? Para evitar, de repente, uma volta grande que você dá. E eu tenho um atalho aqui que já aconteceu comigo. Eu consigo, na verdade, expor um pouco sobre isso. Valeu? Abração, beijo do Gabriel e tamo junto.